Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Pogba segue na pauta e agora a patrocinadora entrou na jogada para bancar. Eu vou te dar mais detalhes porque todo dia a gente tem novidades sobre isso. E também tudo sobre o sorteio da Libertadores. O Corinthians já começa o seu projeto Continente mais uma vez. Será? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, acontece nessa quinta-feira, meio-dia, o sorteio da Libertadores, das primeiras fases da Libertadores, o que nós costumeiramente chamamos aqui no Brasil de pré-Libertadores. São as 3 primeiras fases. O Corinthians entra na segunda fase, disputa a segunda e a terceira antes da fase de grupos, ou seja, 4 partidas, 2 fases de mata-mata com ida e volta. E que adversário será que o Corinthians terá pela frente nessa pré-Libertadores aí, que já começa em fevereiro, meados de fevereiro, para que o Corinthians possa, sossegadamente depois em abril estar na fase de grupos? Bom, não vai ser fácil. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, fica difícil prever, evidentemente, o que vai acontecer, mas nessa primeira fase são 6 equipes que estão classificadas para essa primeira fase da Libertadores. O Aliança Lima do Peru, o El Nacional do Equador, o Defensor do Uruguai, o Nacional do Paraguai e o Monagas da Venezuela, além de um representante da Bolívia que ainda vai ser definido, tá? Esses jogos, eles acontecem bem no comecinho de fevereiro. Aí, vem na segunda fase, as 3 equipes que levarem a vantagem nos seus duelos aí nessa primeira fase, elas avançam para a segunda fase. Então, você já tem uma ideia aí dessas equipes que eu citei, que podem estar nessa segunda fase. Vamos lá. Corinthians e Bahia são os representantes brasileiros que entram na segunda fase. 7º e 8º classificados, correspondentes na tabela do Campeonato Brasileiro de 2024. Corinthians 7º, Bahia 8º. Além desses 2 brasileiros, estão ranqueados, digamos assim, e estarão no pote 1 dessa segunda fase, o que significa que eles não enfrentarão esses adversários, o que é uma boa, vocês já vão entender. Além de Corinthians e Bahia, Boca Juniors, ou seja, não estará no caminho do Corinthians, Cerro Porteño do Paraguai, Barcelona de Guayaquil, olha, já complicou a vida de brasileiros muitas vezes, Santa Fé da Colômbia, Melgar do Peru, já eliminou o Inter de uma Sul-Americana, e Ñublense do Chile. O Corinthians vai ter na segunda fase equipes do pote 2, alguma equipe do pote 2. Essas equipes que eu acabei de citar estão no pote 1. Vamos lá. Deportivo Iquique do Chile. Esses agora, a partir de agora, são os supostos possíveis adversários do Corinthians na pré-Libertadores, na segunda fase. Deportivo Iquique do Chile, Boston River do Uruguai, Universidade Central da Venezuela, um representante da Colômbia, que vai ser o Millonarios ou Tolima, um representante da Bolívia, que será o Bolívar ou The Strongest, e os 3 times que, como eu falei lá no começo, vão sair da primeira fase, e até se vocês quiserem eu posso repetir aqui, são aqueles que eu já tinha falado, Aliança Lima do Peru, El Nacional do Equador, Defensor do Uruguai, Nacional do Paraguai, Monagas da Venezuela e um representante da Bolívia. Então, 3 desses que eu citei estarão, além de todos esses outros, no pote 2, que poderão ser adversários na segunda fase da competição. Na terceira fase, são 8 times, Aí, a Conmebol define o chaveamento de acordo com as classificações das fases anteriores, Os 4 times vitoriosos dessa segunda fase garantem a vaga, na verdade na terceira fase, garantem vaga na fase de grupos, enquanto que os eliminados, isso é importante, automaticamente são direcionados para a mesma fase da Sul-Americana. Ou seja, tem se tudo der errado, que a gente não espera, relacionado ao Corinthians, ainda tem a disputa da Copa Sul-Americana. Bom, aí, gente, passando por isso, por essas 2 fases, vem fase de grupos e aí é outra vida a partir de então. Da maneira como o Corinthians terminou a temporada, com o elenco montado, que terminou a temporada e com alguns reforços que estão para chegar, eu imagino que qualquer desses adversários que eu acabei citando aqui, sejam possíveis do Corinthians ganhar. Não dá pra dizer que já passou, que já ganhou, que vai amassar todo mundo, mas vamos lá, Vamos trabalhar com tendência. Bom, muda o ano, sei lá, a questão física pode ser sentida no começo de temporada, tem ainda a concomitância do Paulista, que eu sei que o Corinthians quer ganhar. Mesmo assim, eu acho que o Corinthians tem condições de avançar. Falando agora sobre o que interessa, que são reforços, e tem se falado muita coisa nos últimos dias, mas o nome Pogba é impressionante porque ele segue na pauta. E por que ele segue na pauta? Porque, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, ele segue sendo observado. Não há uma proposta, não há uma negociação nesse momento, mas o Corinthians ele está num compasso de espera e nem tem pressa nesse sentido, na medida em que o jogador não pode entrar em campo. Ele não pode nem treinar nas dependências de um clube antes de janeiro. E ele só pode entrar em campo a partir de março. Ou seja, o Corinthians não tem pressa. Ele está livre no mercado, ele vem livre de custos. O que eu quero dizer com isso? Se ninguém fichar o Pogba, e é uma contratação de risco, pelo período de inatividade e por tudo que ele está passando no extracampo aí com essa punição, se ninguém chegar no Pogba e firmar um contrato, o Corinthians tem até março para resolver isso. Mas aí ficar atrasado, ele não vai poder jogar antes de março, gente.
Você quer deixar o cara treinando no CT a partir de janeiro, se adaptando com os companheiros? Bom, ok. Mas, Chico, você já está tratando como certa a contratação? Não. Eu estou colocando aqui possibilidades, tá, gente? O que eu sei é que o Corinthians namora o Pogba e o Pogba namora o Corinthians, né? Há um flerte nesse momento ali e vamos ver se isso resulta num casamento daqui para frente. O fato é que a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, que está disposta realmente a ajudar em contratações, destinou do seu montante 57 milhões de reais para investir no futebol, isso no primeiro ano, conseguiu a contratação do Memphis Depay, a Esportes da Sorte banca 80% do salário do Memphis, o restante o Corinthians, ou seja, um grande negócio. E como a negociação, a parceria deu muito certo, os caras já se colocaram, ó, queremos mais um midiático. Nesse momento, a informação que surge através do Marco Belo, lá da Rádio Transamérica e do portal Meu Timão, é que a Esportes da Sorte se colocou à disposição para ajudar a bancar o Pogba. Não é necessariamente, claro que tem, se chegar outro midiático, eles vão avaliar. Mas o Pogba, por quê? Porque a empresa ela também analisa o retorno que esse jogador vai dar. Não é qualquer jogador, tá? Não é qualquer jogador. Você precisa entender que alguns jogadores, eles não têm o perfil, eles não têm essa capacidade midiática. O diretor de marketing, superintendente, na verdade, concedeu uma entrevista ao GE, o Vinícius Manfredi, e ele falou exatamente isso. Quando você firma um contrato com um jogador, tendo um aporte financeiro de um investidor, de um patrocinador, o contrato é diferente. É um outro negócio. Eu entendo aqui, eu, Chico Garcia, desse lado aqui, que não é que é fácil, né? Mas hoje é um modelo de negócio muito bem sucedido. Você traz um midiático, um jogador desse porte, você tem um investidor e você faz uma contrapartida no campo do marketing. O cara exibe a marca globalmente, todo mundo fatura. Mas é difícil trazer um Memphis Depay. Mas se você já tem um patrocinador, sempre fica mais fácil. Desde que você saiba fazer isso e o jogador esteja disposto. Porque não é todo jogador que vai chegar, vai firmar um contrato desse, mesmo com salário astronômico, que vai gostar de ficar dando risinho, dando entrevista coletiva, dando entrevista na Zona Mista. Vocês percebam que, e eu preciso comparar, né, o Luizito Soares, ele concedeu, cara, acho que uma ou outra coletiva durante todo o período da temporada que ele disputou no Grêmio. E ele não parava na Zona Mista. O Memphis, ele para em todos os jogos. O Memphis para na Zona Mista e conversa com os repórteres, exibindo o logão da marca e tá feliz da vida. Fora o desempenho esportivo dele, que tem os seus gols e as suas jogadas exibidas mundo afora, especialmente na Holanda. Então, assim, você tem uma exposição de marca muito grande, apesar do investimento, o retorno é garantido. Mas o modelo de negócio é outro. E qual jogador estaria disposto a isso? A gente fala no midiático, normalmente, como um jogador de qualidade técnica. Mas qual jogador estaria disposto a entregar contrapartidas no campo do marketing? O Pogba. O Pogba é esse cara. Porque o Pogba, ele naturalmente ele é um midiático, né? Pela bola que ele joga, pelo que ele representa, pela personalidade dele. Ele toda hora tá no Instagram dele divulgando um chat no Telegram, lá, para os fãs poderem bater papo com ele. Ele é um cara exponencial, ele é um cara, né, verborrágico, ele gosta da resenha, ele gosta dessa charla, dessa conversa. Então, assim, o Pogba, ele se identifica, ele se enquadra no perfil destinado pela empresa. E a Esportes da Sorte já se prontificou e digo, eu quero bancar. Aquele site de acompanhante de luxos, né, Fatal, tá fazendo uma campanha de marketing brilhante. Olha, brilhante, preciso reconhecer. Os caras são gênios, porque eles estão criando um BuzzFeed, do que a gente chama dentro do jornalismo, né, o Agenda Setting, né, que tá todo mundo falando dos caras, exatamente porque eles simplesmente se colocaram à disposição para ajudar o cara. Não sei se eles teriam condições de bancar o salário do Pogba, que pelas informações pediu 4 milhões de reais. Ele tinha falado de graça, né, pro Luva de Pedreiro lá no Danilo Gentili. Esqueçam isso. Ele pediu 4 milhões de reais para jogar no Corinthians. E a Fatal se prontificou de opa, eu quero bancar. Não sei se eles teriam condições, mas enfim, eles se colocaram à disposição. O Corinthians rechaçou. Não sei se por perfil da empresa, realmente não sei, ou se por entender que, calma, a gente nem negociou ainda, estamos só observando, monitorando. Se chegar um momento a gente precisar, beleza, a gente se fala. E aí a Esportes da Sorte chegou e digo, opa, peraí. Não precisa pegar deles. Eu tenho aqui. Por quê? Porque aí, quando a coisa começa a acontecer, e a Esportes da Sorte tem o exemplo positivo do Memphis, eles pensam o seguinte, caramba, eu também quero. Porque isso aí dá retorno. E o Pogba vai dar retorno. Mas a gente não sabe se ele vai jogar ou não. Só a figura dele já traz um retorno significativo. A gente está falando de um meio-campista, cara, não é exagero dizer, dos maiores do século, tá? Não vou nem colocar da história. O futebol é outro desde o ano 2000, final dos anos 90. É um dos maiores meio-campistas do século. Vocês imaginem esse cara jogando aqui no Corinthians. Claro que eu tenho restrições, poxa, esperar até março, o cara um ano e meio sem jogar e tal. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, é um cara de um pedigree daqueles. E aí a patrocinadora Master pensou assim, não, peraí, eu também quero. A Fatal, né, inclusive, nessa aproximação, digamos assim, doou 200 mil reais para a vaquinha da Arena Corinthians. E com isso, catapultou o seu nome entre os maiores doadores.
constantemente a Gaviões tem revelado os principais doadores, né? Tem o goleiro Cássio, tem o apresentador Serginho Grosman, tem várias celebridades. Tem isso que vos fala, mas eu não tô nem no top 30 ainda, tá? Tô doando aqui, né? Tô ajudando da maneira que posso. Os caras doaram 200 mil reais. E, claro, ganharam uma mídia gratuita mais uma vez. Todo mundo falou dos caras, que eles passaram a linha de frente, que eles são os maiores doadores, que eles estão querendo se chegar no Corinthians, e todo o noticiário envolvendo o Corinthians citou a empresa responsável por isso. Então, assim, esse marketing aí tá muito bem feito. Eles querem bancar o Pogba, mas a patrocinadora Master já disse, não, deixa comigo que eu banco. Não é barato, 4 milhões de reais, mas o sucesso, a receita do sucesso que funcionou com o Memphis Depay, pode funcionar agora também. E aí, o que vocês estão achando de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!